Essa é a pauta. Final da Copa do Brasil. Ixi. E É é isso. Flamengo e Corinthians. Vamos ver aí, a produção vai colocar aí as datas, né, dos jogos e horários aí da final. São duas quarta-feiras, né? Duas Próxima quarta-feira. quarta-feira, Dia das Crianças. Dia Feriadão. 12, Nossa Senhora Aparecida, dia 12, feriadão. E dia 19. 19. primeiro jogo aqui Na impressora, na Respeito. Arena Corinthians. Não. Nelk. E o segundo Não. jogo lá no Maracanã. É. E aí, eu queria... A galera já tá respondendo aqui enquete. Tá dando a lógica, né? Tá dando Corinthians 67%. A lógica, né? 33%. A pergunta é, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quem leva a melhor? Aí depende, né? Eu acho que se o Corinthians empatar, já tá levando a melhor. Ô, louco! Se o Corinthians perder por um gol de diferença, Se levanta a mão pro Se céu. for 3x0 aqui, tá Não, levando É lucro? Se o Corinthians perder por um gol de diferença, levanta a mão pro céu. Agradece? Agradece a Nossa. Deus, porque ainda vai dar um pouquinho de repercussão na volta, entendeu? Produção, recorta isso daí que eu gosto disso. Eu gosto dessa soberba. Se o Corinthians ganhar, eu vou tomar a dor de vocês, tá? Vai, Eu fala. conheço meu gado. Se o Corinthians, Eu não tô escutando isso, não, Ô, pai. se o Corinthians ganhar. Você Pera aí, você Aramark, escuta aqui, Aramark. Se o Corinthians ganhar a final do. Não é o primeiro jogo, é a final. Durante até o final do ano, eu vou comprar 2 pizzas. Eu vou comprar 2 pizzas doces aqui, entendeu? Anota isso, produção. Pode coisa aí. Se o Corinthians ganhar, Vou 2 anotar, pizzas vou doces anotar. tá no Mas meu ganhar nome. o toda jogo? Não. A final. A final. É, os dois jogos. Ah, O tá. campeonato. Boa. Ganhar o Vou ser campeonato. ousado 2 também. pizzas Ó, doces. lá. Se o Corinthians ganhar também, hein? Ah, Mas 2 pizzas salgadas. aí, Ô, ó. louco. Por minha 4 conta. pizzas. Eita 4 pizzas lá. toda Por minha semana. conta, se o toda Corinthians semana. ganhar. Esse cozido aqui é Ai, meu que filho, pressão, tem que hein? dar benção pra mim. Não sei o que ele tá falando. Pressão, hein? Tem que dar benção pro Esse ano seu batemos pai. vocês Não 3 ganha. vezes. Você tem que dar benção. Batemos na sua cara 3 vezes Tá, esse aí, ano. puxa o 3 vezes esse retrospecto aí. Mesmo ganhando 3 vezes aí. Puxa o retrospecto aí, meu amigo. Ó, galera, vou pedir a participação da galera aí, vai dando opinião, quem vai levar melhor no primeiro jogo, semana que vem. E aí, vamos ver, quer dizer, vamos ver aqui o palpite de cada um. Acho que o Gabriel já falou aqui que, Sem quer dizer, chance. primeiro jogo. É um antes. Primeiro jogo, Gabriel, só o primeiro jogo. Primeiro jogo? Não, vai, sem clubismo. sem 2x1 Flamengo. Sem clubismo. 2x1 2x1 Mengão. Flamengo, na moral. Então, Gabriel, 2x1 Mengão. Vai, Anderson. De virada, tá? Virada. Anota, virada. Nossa, não. 2x0 Flamengo. É. Acabou. Aqui na arena? Aqui no na Galinheiro. Final? Aqui no Sério? Galinheiro. Aí. Ó, semana Não aguenta. semana Time do São- passada. time do- Tá sendo do Corinthians imparcial? não aguenta. Tá sendo imparcial? Não, totalmente. Não, totalmente, antes. Totalmente imparcial. Antes. Não. Realmente não. Como aconteceu na última semana, que eu jantei aqui todo mundo, Vai, né? Pepe. Contra o São Paulo Del Valle, eu fui o único que falou que o São Paulo ia se lascar, e de fato isso aconteceu. 2x0 Coringão, a gente vai levar no sofrimento, vai ser difícil. 2x0. Flamengo faz Não, 2x0 lá, vai pros pênaltis, e o Cássio, aí esquece, Aí esquece. Esquece. 2x0 só se o Renato Augusto tiver muito assim. Não, só se o Fora Mugni. da- Não, pro Flamengo tomar. Só se o Mugni voltar a jogar. A gente ter aí. Ó, enfim. Vou falar, Mugni, Léo Medeiros. Exatamente. com a galera Esquece. Vou acabou, além, acabou. vou além. Rafael Vaz. Exato. vou além. 2x0 Coringão. Que? Diferentemente do meu amigo, eu não vi. Aliás, mas vi bem pouco. Bebeto e Romário. Mas hoje eu vejo Yuri Alberto e Roger Guedes. não De rouba, cada. não rouba, não. Um de Não cada. rouba, não. Um de cada. não. Um de Não, cada. eu que falei de Luciano Calegari. 2x0. Não. 2x0. Roger Guedes e Yuri Alberto. seja Anota aí. seja original. Anota aí. Fora os ameaços. Diegão, vai, Esse Diegão. cara é muito emocionado. Como assim, cara? Oxi. Não, pera aí. a gente Fora tá os falando- ameaços. a gente Vai tá ter, falando vai do ter de 1 primeiro a jogo. 11. Primeiro Vamos jogo. fazer de 1 a 11 depois? Não sei se tá na pauta. Vamos fazer um. Vamos fazer um cara, a 11? Cara a cara, sim. Cara, Fazer quem é um- melhor? Sem clubismo. Vamos. Sem clubismo. clubismo. Fala aí, Diego, assim, só. Quanto, Diegão? Cara, é difícil, velho. É vai ser difícil. na Arena viu? Corinthians. a É gente vai porque. jogar em No casa. galinheiro. A gente vai jogar em casa. Aí já jogar em casa. Vou falar o que é o galinheiro. Porque assim, a gente brinca, né?
A gente brinca e tudo mais, né? Só que é um jogo de final. O Corinthians em casa é gigante, cara. Isso é sem clubismo, né? Janta o cara, velho. Não. O cara é coerente. O Corinthians em casa é gigante, né? Não tem uma torcida. É um caldeirão. Caldeirão. É um caldeirão muito chato, muito pra cima. A torcida grita pra caramba. A torcida do Flamengo vai tá lá, mas só se ouve o Corinthians, não tem jeito. Esse flamenguista Não, tá... eu tô sendo coerente. Coerente, lógico. É isso que a gente cobra. E a final da Libertadores? Por que Não, você estava amassando o calma. Palmeiras? A gente tem a gente tem um Não, a público torcida tava amassando o Palmeiras. inteligente aqui, então a gente tem que ter pé no chão, porque o Corinthians em casa cresce. Independente de fase, né, cara? Pô, em uma final ainda. Então, assim, eu vou chutar aí, cara. Olha. Eu ia chutar um empate, mas não vou. Eu vou chutar aí 1x0 Flamengo, viu, cara? Tá certo. 1x0 Mengão. 1x0 Mengão. Tá certo. E Boa. você, Fabio? Comentário coerente do nosso amigo Diego, deixar bem claro isso. Coerente. Agora vamos lá, Sem Fabio. emoção, diferentemente Assim, pelo de todo retrospecto mundo. dos últimos 5 jogos. Ai, meu Aí Deus. acabou, aí goleada. Aí tá trazendo dado, né? Aí. Por a gente estar jogando em casa. Ah, 2x0 Mengão. Aí já é. Sendo parcial. parcial. E digo mais, se o Corinthians tomar 1x0 apenas aqui na arena, Agradece a Deus. agradece. É lucro? E vou te falar, hein? Semana que vem já tem confirmação de Adenor, nossa galinha Adenor. A gente tem uma galinha Boa. chamada Adenor. Em homenagem ao ídolo deles, né? Tem a galinha Adenor, vai estar aqui, ó. Boa, Entendeu? boa. E o Alexandre King tá falando aqui, ó. Mano, se o Corinthians tomar 1x0, tem que dar graças a Deus. Ah, eu gosto disso. O Alexandre Gustavo falou aqui, ó. Para com isso, Pepe. Ronaldo e Bebeto são outro patamar. Não. Quem viu. Yuri Alberto, Roger Guedes, aproveita. Aproveita. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. O Leonardo Ferreira, ainda do assunto anterior, toca no Caleri que era gol. Era. Não é mais. Famoso Era Lacas. gol. Ô, Rocha, mas Tem uns Vai Corinthians aqui, galera votando em peso. Vamos bater o recorde aí, gente. Da enquete. dá like no vídeo. Qual foi o recorde? Qual foi a... Foi 61 votos, eu acho, né? Galera, sobe Estamos aí. com 200 e quantas pessoas? 268 assistindo. Sobe o like também. Ô, Rocha, Sobe o like Paulo no acabou de perder um vídeo. gol feito na Marcos Guilherme na pequena Fala, área. Pepe. Conseguiu bater pra fora. tirando um pouco aí a emoção de lado, claro que a gente zoa, né? A gente brinca. Novamente, eu vou reforçar o que eu venho falando desde o jogo contra o Fluminense. Falei que o Fluminense era favorito, tinha no que eu vejo de futebol um time melhor. Por mais que eu acho que o Corinthians vinha em crescimento. E eu reforço isso, o Flamengo é favorito. Tanto pra ganhar o jogo, quanto pra ganhar a final. Só que tem um detalhe, Rocha. O Corinthians enfrentou o Flamengo na Libertadores e foi um amasso. Isso é um fato. Só que não são... Nem o Corinthians é o mesmo time e nem o Flamengo é o mesmo time. Eu acho que ainda a distância é grande, mas a distância entre os dois times, futebolisticamente falando, o jogo jogado, diminuiu. Tanto o Corinthians veio num embalo bacana, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes e o Roberto. Acho que a saída do Willian ajudou muito o Corinthians a encaixar um pouco Eu também acho. a forma de jogar ali do Corinthians. E o pessoal até brincou, o Renato Augusto tem que estar inspirado. É nisso que a gente acredita mesmo. Sim. É o Renato Augusto Não, tá se inspirado. ele tiver, aí... Sabe só quanto consegue que foi ser o jogado. jogo? Sabe por que Agora, eu se o falei? Arrascaeta tiver meia boca... Se o Arrascaeta tiver meia bomba e o Everton Ribeiro também, moiou. difícil. Sabe o que eu te falei? É o difícil. placar de Complicado. 1x0? É fato. Quanto que foi o jogo no Maracanã do Flamengo e Corinthians? Por causa do contexto, Não. 1x0. Entende? Então, assim, por isso que eu não aposto Se um o placar Flamengo tão precisasse gordo. fazer Claro 3, que, tinha feito. claro que o Flamengo, né, tá... O primeiro jogo, Tá com eu acho time- que vai vir truncado. Eu acho que vai ser truncadinho, né? Eu nem sei se vai ser os 2x0 aí, mas... Eu também. Agora, eu gostaria... Foi uma boa. Acho que o Pepe levantou a bola aqui, eu vou cortar. Geralmente eu sou muito coerente, eu sou né, Boa, armador. Pepe. Assim, desde o sorteio, né? A gente teve o sorteio da Copa do Brasil, que a gente fez um programa aqui especial, falamos, né? Desde o sorteio até agora, quem chega melhor? Assim, quem cresceu mais? O Flamengo ou o Corinthians? Vamos lá. Os dois times cresceram, tá? Hoje, vou nem falar do sorteio, vou falar desde aquela quartas de finais da Copa da Libertadores. Libertadores? Tá. Desde aquelas quartas de finais, acho que os dois times melhoraram.
Acho que os dois times hoje jogam o melhor futebol do que naquela fase. Assim, eu acho que o Corinthians ele evoluiu mais. Vamos lá, o Flamengo ainda é melhor que o Corinthians, tá? Mas o Corinthians evoluiu mais daquele. Um pouquinho mais perto. Isso, o Flamengo é melhor, só que o Corinthians ele evoluiu, né? Mais. A questão do Yuri Alberto. Pra mim, um jogador que não é tão falado aí, mas que acertou muito o meio campo do Corinthians é o Fausto Vera. Né? Ele me lembra muito o Paulinho, né? Eu acho que o Paulinho mais jogador que ele. No jogo contra o Flamengo, ele não jogou praticamente nada, não, né? O Balbuena tava estreando tudo mais. Então, realmente, se ele melhorou. O assassino jogou? O caneleiro? O carniceiro jogou? Naquele jogo? Não jogou. Não. Então, que é né? Enfim, canelas flamenguistas com medo aí. Vão rolar. Canelas vão rolar. Eu acho que os dois times, eles melhoraram. O Corinthians, em proporção, melhorou mais que o Flamengo. Viu como eu sou coerente? Eu gosto assim. Parabéns pra você. Obrigado. E você, Anderson, o que você acha? Quem cresceu aí? Mas eu acho que o Flamengo ainda é bem melhor. Tem ali o Pedro também, que evoluiu bastante. Cresceu muito, né? Cresceu demais o Pedro. O Gabigol deu uma caída. Na minha opinião. O Gabigol deu uma caída. Mas acho que a zaga do Flamengo acertou, tá? Que o Flamengo acertou a zaga. A zaga tá bem melhor. E o Gabigol, na verdade, ele mudou de posição. Isso, ele tá mais servindo do que tá mais servindo o Pedro. Mas eu ainda acho que tá voltando mais. Eu ainda acho que o papel que ele tá fazendo hoje soma muito, contribui muito. Se você assistir o jogo e ver a movimentação o que ele causa com a movimentação dele, ajuda muito o time. Tá rodando. Ele acho que foi muito humilde, tá? Ele poderia muito pelo status dele falar, eu sou 9 e vou ficar aqui, ponto. Não. Ele foi humilde. Aí ele viu que o momento agora era do Pedro, né? Exatamente. Mas é bacana. Um tempo no banco. Mas ele tá bem, assim, ele não tá eu tão acho que ruim. Ele foi inteligente. Você acha que ele ia rodar, né? Na verdade, não. Eu acho que o Pedro é mais jogador que ele, tá? Não, eu acho que ele... Na verdade, o Gabigol, ele nunca foi o 9-9. É verdade. A verdade é essa. No Flamengo, ele acabou sendo o 9 ali, pra colocar ele como 9, centroavante e tal. Porque não tinha outro. Em algum momento ele ficava tentando rodar e ele teve sorte que o Bruno Henrique veio e ele sabia jogar com o Bruno Henrique e tal. Essa é a minha visão. Mas, na verdade, eu acho que o Gabigol foi inteligente no momento que ele acha que ele tem a possibilidade de não ir para a Copa. E aí ele vê, provavelmente, Gabriel Jesus fazendo isso, de voltar, de armar um pouco mais o time. E ele vê que ele tem mais chance, não sendo o centroavante, o 9, e começa a recuar um pouquinho no campo. Tá? Essa é a minha visão. Até antes do Pedro despontar no Flamengo, deles dois jogarem juntos, o Gabigol já estava voltando um pouquinho mais. Mas você acha que o Gabigol tem chance pra jogar na seleção de ponta? Acho que não. Não, acho que não. Mas ele pensou isso, que poderia. Ele foi inteligente no momento de falar, cara, eu não tenho como né, ir com o Richarlison de repente. Ele já é o Richarlison é um falso 9, eu tenho que me inspirar nele, tentar ser um... Pela quantidade de jogador que a gente tem hoje na seleção, realmente não. Mas que de fato ele poderia atuar, por que não? Mas sem chance, com o time que a gente tem, com o tanto de jogador que a gente tem aí, sem chance. E você, Poço de coerência? Que não, que você já foi ele que começou. Ele começou falando. Os dois times melhoraram? Não, eu falei aqui que a distância diminuiu desde que teve. Eu comecei falando. Não foi. Não, ele falou, eu levantei a mão no começo, pô. Não, mas ele que puxou o assunto. Ele puxou o assunto. Falando. Aí eu peguei. Ô, produção. Desculpa. Replay. Tá perdido do programa. Se o senhor quiser participar... Dá um suquinho pra ele. Eu tô ouvindo o jogo do São Paulo, que tá sendo roubado em Minas Gerais. Enfim, não quero... vamos avisar pro amigo que a gente tá ao vivo, não tá prestando atenção no programa. Desculpa, gente. Mas eu reforço aquilo que eu falei. E aí até, né, o Rocha... a gente teve rodadas do Brasileirão aí, que eu acho que indica muito isso, acho que dá muita, até mesmo substância para aquilo que tanto eu falei, depois o Gabriel, que ele não prestou atenção no que eu falei, mas aí depois ele só colaborou com aquilo que eu já havia dito. Só tem um detalhe no time do Corinthians, que eu faria uma mudança, que eu acho que talvez seria o diferencial. Hoje o Corinthians tem duas dúvidas no time dele para enfrentar o Flamengo. Uma é quem vai fazer a ponta direita, que hoje está sendo revezado o Adson e o Mosquito, que geralmente
Por exemplo, jogo o Mosquito, eu tenho saudade do Adson. Jogo o Adson, eu tenho saudade do Mosquito. Mas o Mosquito tá bem, cara. Bem aonde? Bem aonde? Bem aonde? Bem aonde o Mosquito tá bem? Põe o Mosquito, gente, aí, por favor. E a gente não tá nem na época do Mosquito. Não tá, não tá, só pra cara. depois de novembro ali. Então tem essa questão aí que não tá ainda muito clara. E tem uma outra questão que é sobre o zagueiro que vai fazer dupla com o Balbuena. Muitos falam, mas o Gil tal não é garantido. Na cabeça do Vitor Pereira, não. Ele tinha uma esperança do Raul Gustavo, que é um bom zagueiro, só que tem um cérebro do tamanho de uma ervilha, que ele não pensa, ele pensa que ele é o Baresi, ele pensa que ele é o Maldini, ele pensa que é o Gamarra, mas não limpa a chuteira dos caras, faz merda pra cacete. Então tinha essas duas dúvidas, só que o último jogo contra o Juventude, se o Vitor Pereira tinha essas dúvidas, acabou com as dúvidas. Acabaram. Porque o Raul Gustavo entregou a paçoca no primeiro gol do Juventude, né? Corinthians empatou, né? No meio de semana, na terça-feira, 2-2. Saiu na frente, fez 1-0, tomou um empate, fez o 2-1, tomou um empate. E esses dois jogadores, Raul Gustavo e o Mosquito, entregaram a paçoca. Então a dúvida que talvez o Vitor Pereira tinha do Raul Gustavo e do Gil, esquece. É Gil e Balbuena. Essa é a zaga. E a questão do Mosquito, que eu falo que daí vai ser talvez a surpresa. Se eu sou ele, eu mudo o esquema. Hoje o Corinthians ele joga com 3 atacantes, Yuri Alberto, Roger Guedes, e na ponta direita o Adson ou o Mosquito. Só que a gente tem a volta do Maicon. E até mesmo, né, diante do time do Flamengo, que é o melhor time, é um time tecnicamente melhor, tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro. Se eu sou ele, eu não jogo com 3 zagueiros. Eu jogo no 4-4-2 e tiro o Mosquito e o Adson e coloco o Maicon. Jogo com 3 volantes no losango. Fausto Vera de primeiro volante. No lado esquerdo, o Maicon. No lado direito, do Queiroz. E centralizado, armando as jogadas para Yuri Alberto e Roger Guedes. Gol do São Paulo. Não vou comemorar tanto, não. Vai ser... Não vou comemorar tanto, não. Vai ser anulado. 44 minutos. Alisson, 2-1 São Paulo. São Paulo fica a 2 pontos do G8 com um jogo a menos. G8. Vamos ver, eu não vou comemorar tanto não. Que fase. Que fase. Vamos, mas meu time na pior fase da história nunca foi rebaixado e conseguiu aí 2 vice-campeonatos brasileiros. Galvão, sentiu. E tudo mais, tá? Sentiu o golpe, 10 anos sentiu. Galvão? Fala, Tino. Sentiu. Gostei dessa mas tá bem legal. Bom, só reforçando então... Você acha que... essa era até minha próxima pergunta aqui. O Pepe tá demais hoje, hein? Esses 2 últimos jogos, Juventude e Corinthians e Flamengo Internacional, eles serviram de alguma temperatura pro primeiro jogo? Você já disse que ele serviu pra tirar dúvida. Sim. Pro Corinthians, sim. Foi um vexame. Mas foi 2-2 lá em Caxias do Sul. Inclusive, colaborando com o que o Gabriel falou, se eu sou do Ilho, eu faço os caras voltarem de Caxias do Sul a pé, descalço. Porque você empatar com um time que tá na lanterna... Horrível, horrível! Então, mas aí vai vir minha pergunta. Esse 2-2, esse empate, representa alguma coisa? O Flamengo também empatou com o Internacional dentro de casa. Ah, mas eu vice-líder, né? Não, tudo bem. Mas representa alguma coisa? Porque se o Corinthians vier igual o Internacional, com um ônibus lá, tá igual o Mano falou, né? Colocou os jogadores do Flamengo falaram, pô, professor, tu colocou o ônibus, né? E ele respondeu, pô, mas na Europa é bonito. Não. Se o Mourinho faz isso, é lindo, né? Ele faz... Não, ele complementou, na Europa é bonito. O Mano tá muito bem, cara. Tá bem mesmo. Bem. Eu não gosto dele, mas eu também não. Tá, mas e aí? Aí o Corinthians... validou o gol. Mandou? Ufa! Tamo chegando, Palmeiras, 26 pontos. Nada. Se o Palmeiras não jogar mais, a gente não consegue chegar. Vou ligar pro Abel e falar pra ele parar de jogar. Desculpa, Fábio. Não, é isso. Vocês acham que assim, há uma semana da final, isso representa alguma coisa? Ainda tem um jogo da final de semana, né? O Flamengo vai pegar... Se eu não tô enganado, não sei, daqui a pouco eu vejo. E o Flamengo vai pegar quem no final de semana? Eu não sei. Vai ter. A gente vai falar daqui a pouco disso aí, dos próximos 2 jogos dos 2 times. Eu perdi o. Diegão, dá uma olhada aí. Tô e vê o Corinthians também. Ô, Rocha, só vale colaborando. de Se eu não me engano, Atlético Mineiro, hein? Eu também acho.
Eu vou pedir. Eu vou pedir ajuda aqui pro Diego. O Flamengo vai pegar Mas a gente vai falar daqui a pouco disso aí, Ceará, tá? A gente vai falar daqui a pouco. Cuiabá. E depois a gente vai falar daqui a pouco disso aí. Eu vou pedir a ajuda do Diego aqui. É claro que eu não acompanho tanto, com tanta atenção o Flamengo, mas eu vou falar da parte do Corinthians e de longe que eu vejo do Flamengo. Eu acho que os dois times, eles estão completamente desconcentrados no Brasileiro. Eu também acho. Então, o Corinthians, os últimos 3 jogos, ele conseguiu a vitória contra o Atlético Goianiense e Cuiabá, mas completamente desconcentrado, Mas cara. é um erro de vocês, tá? Por quê? Porque, na minha opinião, assim, o Flamengo ele vai pra Libertadores. Sim. O Corinthians também vai. Só que eu acho que o Corinthians ali tem a final da Libertadores, é o favorito da Copa do Brasil e tem mais time pra chegar no G4. O Corinthians pode pegar um G6 aí pra pré-Libertadores. Concordo. Pré-Libertadores, assim, eu queria muito, eu quero muito, tá? Mas acho que o time do... Deixa eu diminuir aqui. A pré-Libertadores arrebenta o planejamento do time. Não vai arrebentar todo. tanto esse ano, por quê? Vai ser Não tem o que arrebentar, né? No São Paulo. Não, vai Tá ser mais atípico. fudido que não sei o quê. Não, vai ser atípico. Não, vai ser atípico. Por quê? Como a gente para em novembro, por causa da Copa do Mundo, os 30 dias de férias vão começar antes. Então, assim, a ideia, o planejamento é que os times se apresentem dia 2 de janeiro já. Dia 2 de janeiro os elencos começam a apresentar porque vai ter tido os 30 dias e a pré-Libertadores começa ali no final de janeiro. Então tem um tempo maior, não é como os outros anos que os times têm 14 dias aí pra conseguir se organizar pra Libertadores. Mas eu acho que o Corinthians, que o ano todo, o brasileiro todo, ficou no G4, não conseguiu o G4, Concordo. é ruim. Concordo. Entendeu? Então acho que vocês deveriam olhar pro brasileiro sim com os olhos de, vamos garantir aqui, porque pré-Libertadores não é nada garantido, entendeu? Eu só faço uma ponderação. Eu concordo com isso. Acho que a gente pegou 3 times que estavam lá embaixo, tinha que ser 9 pontos e ponto. Eu concordo. Só que mesmo diante do empate, o Flamengo de certa forma também tá desconcentrado, a gente tá no G4 ainda. Sim. Então a gente tá conseguindo se manter mesmo com o resultado ruim. Mas eu concordo com tudo que você falou. O Flamengo ele tem mais time, a probabilidade do Flamengo ser campeão é bem maior que o Corinthians. Só que minha análise, olhando um pouco mais pro Corinthians, mas olhando de longe o Flamengo, os dois times estão completamente desconcentrados, cara. O foco é a final.